todos e a todas, eu sou a professora Brisa Sócio e hoje eu estou gravando uma aula para a primeira série do ensino médio, mais especificamente primeiro G, uma aula da disciplina de Sociologia. Então, eu ministro Sociologia e Filosofia. Então, esta aula é uma aula de Sociologia para a primeira série do ensino médio, quarto bimestre, ok? Quarto bimestre. Então, eu estou aqui com a apostilinha aberta, para quem está vendo gravado. E eu também estou aproveitando, estou fazendo um ao vivo na Escola Padre Fidelis, estou fazendo um teste, não sei se vai dar certo ou não. Mas quem está me vendo pela Escola Padre Fidelis, no grupo Escola Padre Fidelis, não vai ver a apostila, que eu estou aqui em mãos. Está aqui aberta a página, na tela aqui na frente. Então, caros alunos do primeiro G, esta aula de Sociologia para vocês, alunos do primeiro G, primeira série do ensino médio, período noturno. Então, aqui eu abri a apostilinha na página 103, apostila do quarto bimestre, tá? E já começa assim: triste mundo este que cobre os vestidos e despe os nus. Que cobre as pessoas vestidas, né? Ou seja, dá mais para quem tem e tira de quem não tem. Então, quem escreveu isso foi um autor chamado Pedro Calderón de la Barca. Tá escrito de la Barra, mas é Barca, tá? Eu conferi aqui, eu pesquisei, e ele é um sábio. Ele nasceu em 1600. Ele diz: o valor é filho da prudência, não da temeridade. É uma outra frase dele. Pois toda vida é sonho, e os sonhos são. Então, ele é muito sábio. E ele falou isso também em relação ao mundo. Triste mundo este que cobre os vestidos e despe os nus. E tudo isso para ilustrar, né, através dessa frase tão sintética, o fato de que a nossa sociedade é desigual e muitas vezes injusta, e as pessoas sofrem com a desigualdade, né, em vários lugares do mundo, todos os dias. E esse é um fenômeno sociológico, né, passível de observação. Então, essa desigualdade é uma das principais abordagens das ciências sociais, né? Então, este é o principal, essa é a principal temática da aula, tá? Desta aula, correspondente ao currículo programático do quarto bimestre, ok? Então, a temática principal é o que nos desiguala como humanos, ok? Então, teremos que adquirir habilidades relacionadas à pesquisa e ao saber do significado das diferenças sociais e das desigualdades sociais. Então, diferença é uma coisa, desigualdade é outra. E também devemos nos tornar hábeis em saber comparar a diferença e a desigualdade. Outra coisa, temos que saber também o que significa etnias, classes sociais, gênero e gerações. Então, quem ainda não sabe bem o que significa isso, pesquise, porque mais do que me mostrar que pesquisou, é você saber, né? Avançar no conhecimento, é você procurar saber o significado dessas palavras. Então, você entendeu? Ok. Só que se você esqueceu, aí pesquisa de novo. Então, você vai lá e pesquisa o que é etnia, o que é classe social, tá? Então, a etnia, ela
varia, né, de um grupo para outro, né, de uma cultura para outra, e é mais utilizado em grupos humanos mais afastados, mais distantes, mas também aqueles que são muito marcantes, né? Então, são os grupos étnicos. E o que é gênero? Né? Gênero masculino, gênero feminino. Temos que saber também, mais essa habilidade. E as gerações, né? Os mais velhos, os mais novos, as gerações futuras, geração Z, alfa, essa daí essas classificações de gerações, né? Se vocês quiserem pesquisar, é muito interessante também, mas basta sabermos que a cada geração muita coisa muda, então de ano para ano já muda, né? De década para década. Então, minha geração anos 70, 80, que eu nasci, né? Vivi anos 90, agora estou vivendo esta década, né? Com diferentes gerações. Então, tem pessoas da minha geração que convivem comigo. E o mesmo acontece com todas as pessoas, tá? Então, aqui na página 104 do caderno do aluno, você tem o momento 1, que a gente relembra o que nós vimos, né, no primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, o que nos une e o que nos distancia, né, como humanos, o que nos une e o que nos desiguala como seres humanos. Então, a gente vai continuar com essa linha, tá? Sobre o ser humano e suas semelhanças entre eles, né? E o que torna um ser humano humano, o que torna a humanidade igual e desigual, né? Então, as diferenças também sociais e também as diferenças de gênero, né? E as diferenças culturais também. Então, é bem abrangente, porém, vamos fazer uma abordagem hoje mais voltada para o que nos desiguala como humanos. Sabemos que humanos de todos os continentes, de todos os lugares, de todos os países, todos os estados e cidades são compostos por seres humanos, né? Além dos animais e das plantas, claro. Mas então a sociologia ela lida com os seres humanos. Mas então, se a gente é igual, se a gente sabe que quem é humano ou não, né? Pelo menos pensamos que sabemos. Então, dentre todos os seres humanos, né, o que nos desiguala? Ou dentre os humanos de um determinado território, né, o que desiguala esses seres humanos? Então, eu sou a professora Brisa Sócio e eu tô aqui gravando uma aula. Não sei se está funcionando a câmera, espero que sim. E eu estou compartilhando a tela para quem for ver gravado. E estou ao vivo para quem está no Facebook, na Escola Padre Fidelis. Então, vamos continuar aqui. O que nos desiguala como humanos, que é uma leitura do caderno do aluno e uma explicação também. Aqui você vai ter 2 trechos de 2 sociólogos importantes, que é o Karl Marx e o Max Weber. Então, Karl Marx, que é precursor da sociologia, um dos precursores da sociologia, juntamente com Emile Durkheim e Max Weber. Ele que nasceu em 1818, Karl Marx nasceu em 1818, faleceu em 1883, um filósofo franco-alemão cujas ideias foram fundamentais para a formação da sociologia, como eu já disse. E aí ele escreveu sobre economia, política, socialismo e história. Então, como ele viveu no século XIX, ele testemunhou o crescimento das fábricas, né, que foi justamente no século XIX, que as fábricas, que foi muito perceptível, né, o crescimento das fábricas,
e da produção industrial, que continua até hoje crescendo, né, as fábricas e a produção industrial, bem como as desigualdades que resultaram da exploração do trabalho nessa época. Então, no século XIX, viu-se muito claramente as classes, né, dos trabalhadores e dos donos das máquinas, os donos dos meios de produção, os capitalistas, né, os donos das empresas. Então, uma de suas principais preocupações foi explicar as mudanças na sociedade durante a Revolução Industrial, né, porque antes as coisas não eram feitas nas indústrias, né, na Idade Média, por exemplo, eram feitas em oficinas, no artesanato, em oficinas, não eram indústrias, né, que visavam o lucro e buscavam a riqueza e tal, e acumular, né, eram oficinas antes. E Marx adotou posições políticas radicais em relação à situação enfrentada pelos trabalhadores de sua época e se tornou um dos grandes defensores do comunismo, ok? E também um dos grandes teóricos do capitalismo e do comunismo. Então, além do Marx, temos também o Max Weber, tá? Ele que é um pouco mais novo que o Karl Marx, que nasceu no começo do século XIX, e o Max Weber não. O Max Weber nasceu na segunda metade do século XIX, em 1864, faleceu em 1920. Esse sim era um alemão, escreveu sobre os mais variados campos do conhecimento, como economia, direito, filosofia, religião, história e principalmente sociologia. Preocupou-se ainda com o desenvolvimento do capitalismo moderno e com a maneira como a sociedade moderna se organizava em comparação com as sociedades do passado, tá? Então, como mudou muito com as revoluções industriais, então esses fenômenos, né, essas mudanças ocorridas com a Revolução Industrial, eles precisavam, então, de uma explicação. Então, quem lidera essas explicações, né, e faz com muita maestria, nesse momento, nós temos, então, o Karl Marx e o Max Weber. O método do Max Weber de análise é conhecido como um método compreensivo. E tem, enquanto do Karl Marx é um método materialista histórico, dialético. Já o Weber tem como um dos objetivos centrais de investigação a ação social e seus significados. Então, o Max Weber, ele vai dizer que uma ação social é quando essa ação é compartilhada por meio de palavras, caso contrário, não é social, é sim individual, ok? Então, se você, caro aluno, da primeira série do ensino médio, da disciplina de Sociologia, entra aí na página 105, você vai ver uma balança, tá? Com duas peças. E uma peça pende mais do que a outra. Aí é uma peça igual a outra, são dois peões, mas a branca pende mais, tá mais pesada, ou seja, aí vocês, é só uma alegoria, no caso uma imagem, para refletir um pouco sobre a questão da desigualdade, tá bom? E então, lembrando aqui que trata-se também de um conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais. Mesmo para a compreensão desses fenômenos, né, de desigualdade e diferença, é necessário, então, algum simbolismo, como é o caso dessa balança. Então, trata-se de uma pesquisa, aliás, propõe-se uma pesquisa, tá bom? O caderno do aluno propõe uma pesquisa. E essa pesquisa,
é para esmiuçar as relações entre os donos do capital e a mão de obra. Tá? Os donos do capital, que é o dono de quem tem é o dono da fábrica, a pessoa que tem o dinheiro, e da mão de obra. Então, e o que é esmiuçar? No caso aqui, seria, então, descrever. Tô tentando reconectar aqui, mas vamos continuar, então, por aqui. Então, conforme as orientações, né, das minhas orientações, vamos esmiuçar isso daí. Mas, então, isso daí a gente vai colocar em forma de atividade, tá? Se você quiser seguir a risca o caderno do aluno, ok. Então, esse esmiuçamento, ele... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, encerrando o vídeo ao vivo. Pronto, desculpa aí essa pausa, tá? Pra quem tá vendo aqui. Olá, 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 voltei. Vamos continuar então com a aula de Sociologia para a primeira série do ensino médio, primeiro G noturno, ok? Essa aula está sendo gravada. E nós estávamos falando de diferença e desigualdade social e o que nos desiguala como humanos, já que todos nós sabemos, né, o que é humano ou não, ou pelo menos a aparência humana, né? Sabemos que temos uma aparência com cabeça, com mãos, enfim, com o espírito, a alma, para quem quiser pesquisar esses termos humanos, né, próprios do ser humano. E a relação também do ser humano com a máquina, enfim. Tudo isso faz parte, então, das nossas pesquisas em torno desses 3 anos de estudos no ensino médio. Mas nesta aula, que é uma aula voltada para a primeira série do ensino médio, 4º bimestre, pede, então, para vocês pesquisarem a relação patrão-empregado, tá? Os donos do capital e a mão de obra. Então, isso aí é para enriquecer o trabalho e aproximar o quanto possível do método científico aos moldes da sociologia clássica. Faz necessário que as fontes de informação sejam fidedignas, reconhecidas no meio acadêmico e ou de ampla divulgação. Tá? Eu não sei se alguém vai fazer esse trabalho, mas seria muito legal se nós pudéssemos fazer em grupo. Tá? Eu não desisti, não. Porque se não deve fazer com essa sala, no primeiro G, que é uma sala do noturno, né? Mas fica a dica, tá bom? Qualquer pessoa pode também fazer uma simulação de pesquisa e depois fazer uma sondagem a respeito da relação patrão-empregado, mas em termos sociológicos, analisar e esmiuçar as relações entre os donos do capital e a mão de obra. Ok? E aí, seria uma pesquisa longa, então, sem pressa, né, para ser feita. Mas, então, estão todos convidados a essa pesquisa e vamos, então, sistematizar essa pesquisa. Vocês que estiverem interessados em fazer entrevista com trabalhadores de alguma fábrica específica, tem que delimitar a fábrica, ou trabalhadores de várias fábricas, e também entrevistaremos os donos das fábricas, tá bom? Então, vocês manifestem o interesse. Além disso, tem as atividades aqui do caderno do aluno que vale nota, e também a atividade também que eu vou colocar este vídeo, né? Então, a pessoa assiste o vídeo, estuda o caderno do aluno, né? Entende como que preenche o caderno do aluno,
e também o caderno do aluno, lembrando que o caderno do aluno é a apostila, tá? E também faça a atividade principal que envolve tudo isso. Envolve o caderno do aluno, envolve as minhas pesquisas em torno dessa aula e envolve este vídeo, tá bom? Este vídeo que é sobre o que nos diferencia como seres humanos, tá? Então, tem essa pesquisinha que mostra as classes sociais. Então, esse é o momento 1, ok? Aí temos também, enquanto realiza essa pesquisa, no momento 2, ao longo deste último bimestre, vamos refletir um pouco mais sobre em que medida a desigualdade social se constitui no país, aqui no Brasil, tá? Então, tem aqui para você responder. Qual é a sua classe social? Ai, que difícil. Que difícil. Será que você é capaz de perceber e classificar a sua classe social? Colocar se A, B, C, D, E. Então, a classe A é a mais rica. A classe E é a mais pobre. Então, você é classe... Classe A é difícil. Classe é muito difícil, classe A, que é uma minoria da minoria, e normalmente essa pessoa vai estudar em escola particular, né? Então, e a sua classe social? É a E? É a mais pobre de todas? Ou será que é a C, que é a intermediária? Ou será que é a D, que é a intermediária para um pouco mais pobre? Porque muitas vezes a pessoa não tem um rendimento mensal que é um rendimento mensal compatível com a classe C, e sim um pouco abaixo. Mas culturalmente pode ser que você é uma pessoa esforçada e se tornou uma classe mais elevada, no caso, culturalmente, enfim. O principal, assim, para quem está pesquisando, normalmente é analisar o setor socioeconômico, né, dentro da sociologia. E ele é meio que simplificado também, né? Essa questão das classes sociais. Aí você também vai pesquisar a diferença e a relação entre estratificação social, né? Estratos são camadas. Então, a diferença entre estratificação social e classes sociais. As diferenças no padrão de vida apontam também as desigualdades entre os grupos. Mas o fator econômico é o mais emblemático, ok? Porque ele é que rotula mais na pessoa, se é da classe A, B, C, D, E. Pois é dele que decorre a possibilidade de uma educação de qualidade, acesso às artes, em um amplo espectro, né? Hoje não podemos esquecer da tecnologia, e contato com variadas culturas, além das condições anteriores a eles, como, por exemplo, moradia digna e alimentação. Então, isso daí advém do fator econômico, né, principalmente. Aí você, aqui mesmo na página 107, você, caro aluno, irá fazer o quê? Acerca do conceito de mobilidade social, procure definir nas linhas abaixo a que classe social você acredita pertencer. Ou outra pessoa. Se você não quiser analisar você mesmo, você analisa outra pessoa, caso não queira usar a si mesmo como objeto de análise, tá? Então, a mobilidade social é quando uma empregada doméstica, mãe solteira, pobre, que ganha, sei lá, um salário mínimo ou menos, consegue adquirir sua casa e fazer com que o seu filho faça uma faculdade, por exemplo, tá? Então, mas eu sou então da classe C, por quê? Ou senão a minha amiga, eu considero que ela seja da classe tal, porque os pais dela têm uma renda X, por exemplo, classe C, os pais dela têm uma renda de 4.000 por mês, 5.000,
Então, ela tem uma vida digna, sem muitas restrições, mas, aliás, sem muitas restrições das coisas básicas, mas sem acesso a coisas muito caras, como são as coisas típicas da classe A, B, C, A e B, né? Então, a C não pode fazer coisas caras, como viagens, roupas de grife, alimentos mais caros, mas pode, então, ter a roupa até a casa, ter um alimento, mesmo que não seja mais caro, tá? Então, isso aí você vai fazer na página 107 e também na página 107 você vai ter a pirâmide, né? Histórias de superação são muito recorrentes na mídia. Sempre apresenta empregada doméstica que comprou uma casa própria, um carro e ainda formou os filhos no ensino superior, ou um migrante que chegou sem dinheiro em São Paulo e se tornou dono de um império. Como estereótipos de pessoas que venceram na vida, pois conseguiram, por meio do trabalho com afinco, ascender socialmente, ok? Nada contra, parabéns para quem conseguiu. Porém, o problema é que essas pautas não refletem a regra, mas a exceção. Entendeu? Então, pouquíssimas pessoas conseguem isso daí. E então o problema continua e essa não é uma explicação para essa desigualdade. Então, temos que estranhar esta situação, né? E essa explicação de que alguém conseguiu, então é justo. Não, pouquíssimas pessoas conseguem. Pouquíssimas pessoas da classe D, E conseguem ter uma casa, né? Num lugar que ela escolheu e ter também o seu filho numa faculdade, tá? Então, crítica a esse modelo baseado em uma pseudo-meritocrática há várias. Então, o que é pseudo-meritocrática? Que as pessoas, embora pode ter um ou outro exemplo de que as pessoas conseguiram por mérito próprio, na verdade, é necessário uma política, né, que intervém em situações em que haja injustiças, né? Então, como há, por exemplo, os programas sociais, como Bolsa Família, por exemplo. Então, de acordo com Marx, não adianta você trabalhar intensamente para enriquecer, porque o lucro acaba nas mãos do dono dos meios de produção, tá? Mas adianta trabalhar para ter uma vida digna, né? Mesmo sabendo que é muito difícil enriquecer, isso é um milagre, mas é claro que todos nós vamos trabalhar, né? Espero. Aconselho, tá, gente? Trabalhar e muito. Mas é difícil ficar rico também, né? Trabalhando assim. E a não ser que você é um autônomo, ou que você é um totalmente autônomo, ou um comerciante. Mas se você é um operário, não. Porque o operário, ele ganha sempre o mesmo tanto. Por mais que o dono da fábrica possa vender mais, ter um lucro acima da média em determinado mês, provavelmente ele não vai repassar pro empregado. Se bem que eu já ouvi falar que algumas empresas repassam sim, tá? Então, segundo Marx, é preciso que os meios de produção pertençam a todos. Contudo, para a concretização desse fato, são necessárias etapas onde inicialmente os meios de produção devem pertencer ao Estado. Esse gerido por um grupo de pessoas. Gerido por um grupo de pessoas, né? Mesmo pertencendo a um Estado, por si só gera uma diferenciação entre aqueles que estão à frente da máquina estatal, tá? E os que servem a ela e os demais. Os que estão à frente, que servem a ela, e os demais. Então, os que estão à frente, aí acaba, então, sendo privilegiados. Nos dois casos, consolida-se a estratificação social. Compreende? Então, tanto se for estatal quanto se não for estatal, existe a estratificação social.
porque se for uma empresa particular, vai ter muita diferença, né, em termos de recompensa do trabalho, né? O trabalhador que não é o dono da fábrica vai ficar numa situação de desigualdade, mesmo ele trabalhando mais, ok? Essa é a explicação de Karl Marx, tá, gente? Então, nos dois casos, consolida-se a estratificação social, que são as camadas, né? Como o próprio nome diz, separa a sociedade em estratos determinados por particularidades que subdividem os próprios grupos em subgrupos. Ok? Então, isso aí é uma explicação que teve muita contribuição do nosso querido Karl Marx. Para facilitar o entendimento, atende a este exemplo de estratificação social. Então, por exemplo, olhe ao seu entorno. Observe que seus colegas de turma e você... Epa, colega de turma... Não tá presencial, né, gente? Mas lembra o ano passado como que eram os colegas de turma e você unidos enquanto grupo pelo fato de serem estudantes com o mesmo objetivo, obter conhecimento e, ao final do percurso, concluírem o ensino médio. Porém, olhando atentamente, é possível enxergar quesitos que os diferenciam. Claro, e quais são esses quesitos? Embora somos muito parecidos, somos não, vocês são parecidos, né? Eu sou parecido com gente da minha idade, certo? E olhando atentamente é possível enxergar quesitos que diferenciam entre vocês mesmo, por exemplo, a etnia, a idade, entre outros, tá bom? O gênero, então tem menino, menina, LGBTS, tem japonês, pomerano, tem cigano, tem afrodescendente, tem índios, indígenas, né? Nativo. Tem gente um pouquinho mais velha, um pouco mais nova, principalmente no Asia, né? Que tem pessoas de várias idades, entre outros. Então, preste atenção na explicação, ok? Através desta aula e também da apostilinha. Observe como a pirâmide é a figura geométrica que mais se enquadra. Então, a pirâmide que tem esse formato assim, né? E aqui é a base. Então, a base é maior, né? E ela, então, é a figura geométrica que mais se adequa na representação gráfica de uma sociedade estratificada, onde a base da pirâmide é onde estão os mais pobres e é onde está o maior número de pessoas. Saúde a todos. Nossa, assalamu alaikum. Só para terminar, a partir da exploração, é para vocês pesquisarem sobre classes e estratos, como eu já disse, né? Pesquisar a diferença entre classes sociais e estratos sociais. Combinado? Então, os critérios que a economia utiliza para determinar o posicionamento das pessoas, o papel das classes sociais para os estudos sociológicos e os marcadores sociais de diferenciação entre os indivíduos, como ferramentas de manutenção das desigualdades, podem ser pontos focais nessa atividade aí que você vai fazer, que é pesquisar o que são classes sociais e estratos sociais. Bom, aí você pode também concentrar sua atenção nos livros, no livro de sociologia que tem na escola. É só ir lá e pedir, marcar um horário, né, para ir lá buscar o livro. Vamos ver então, aqui tem um espaço aqui tem então um espaço, só um minutinho. Então, eu tô testando aqui pela primeira vez fazer um ao vivo enquanto eu faço essa aula, né? E na apostilinha, então, na página
108. Meu nome é professora Brisa e eu estou fazendo então uma aula aqui de Sociologia para a primeira série do ensino médio. Então, aqui na página 108, você vai anotar o que você pesquisou, o que significa as classes e o que são estratos sociais. Aí no momento 3, você vai pegar uma pirâmide, né? E aí você vai ver que é possível, então, diferenciar duas frentes específicas de enquadramento social, tá? Que são os trabalhadores e os donos dos meios de produção. Contudo, estamos traçando um percurso sistematizado para essas frentes. Perceba que, enquanto no primeiro momento foi discutida solicitada uma pesquisa sobre a relação de dominação no mundo do trabalho, no segundo abordamos a configuração do sistema de classificação e estamentos. Ok? Dos grupos sociais, com foco nas desigualdades. Então, primeiro vocês pesquisaram classes e estratificação, agora na pirâmide vocês vão colocar a classificação e os estamentos, tá? Quando os estamentos são classes praticamente fixas, tá? Como ocorre na Índia, os estamentos sociais, onde é muito mais difícil, então, a mobilidade social. Então, os estamentos dos grupos sociais, né, formam então formam as desigualdades, ok? Porque nesses estamentos estão já que se consolida uma determinada cultura que faz com que o status quo seja preservado. Então, ainda existem fatores biológicos, psicológicos, ambientais, econômicos, entre outros, entrelaçados e determinantes na construção do olhar sociológico sobre esse fenômeno social. Tá bom? Então, não é só esse foco de patrão empregado, patrão no sentido de dono da indústria, né? Então, aí dentro dos empregados tem os patrões, eu sei, mas as classes principais, né, são aquelas onde há mais desigualdade social, que é entre, por exemplo, a diferença entre um Elon Musk, por exemplo, e uma pessoa de classe média, por exemplo. A mesma em Tanabi tem os donos de fábricas, que são as pessoas mais ricas da cidade, né? É só você ver as fábricas que tem e os seus donos. Aí a gente pode até fazer entrevista com eles, tanto com os empregados quanto com os donos. Se vocês quiserem, eu posso então gerenciar essa pesquisa para vocês, tá bom? Então, aqui tem uma imagem, né, de um jogo de xadrez, quando um peão elimina um outro peão. Qual a relação possível entre a imagem acima e a mobilidade social, apesar das desigualdades existentes entre os seres humanos? Aqui, realmente, embora haja desigualdade, existe também a possibilidade da pessoa subir de vida, de subir de status social, né? De tomar o lugar da outra. Tá mais para isso, tomar o lugar da outra. Mas eu acho que aí que entra também a questão ética, né? Da pessoa não querer tomar o lugar do outro a qualquer custo, sem levar em conta todos os fatores éticos, morais, né? De respeito, de reconhecimento, né? Enfim, de reconhecimento, eu já falei, né? E ao mesmo tempo de uma competição saudável, né? Que não prejudique a outra pessoa, né? E não prejudique de várias formas, né? A pior forma é fazer. Tem várias piores formas, né? Tem trapaças e todo tipo de assédio, trapaça e tal. Mas essa questão da desigualdade é uma coisa que
deve ser realmente refletida, tá? Para ampliar nossa mente em relação a isso, porque nós não podemos ser ignorantes, né? De saber, de pensar que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode, de repente, conseguir tudo, sendo que os mais pobres, aos mais pobres, né, ficam realmente muito mais difícil para conseguir, principalmente estudar, muitas vezes não consegue nem emprego. Então, supondo que fosse possível erradicar as desigualdades existentes entre os homens, qual a viabilidade disso acontecer? Considerando que não somos iguais. Então, eu acho que temos que pensar em procurar viver dignamente, né? Embora exista toda essa estrutura, né, que relativamente rígida e relativamente flexível, onde é possível a mobilidade, ou seja, o mais pobre passar de uma classe para outra, por exemplo, a classe E passar para a classe B, C, D. Olha que legal, já passou para uma classe acima. Passou da miséria para uma pobreza, né? Mas não tão radical, né? Não tão desumana, que seria a classe E, então. E gente da classe E passar para a classe C, é muito possível. O difícil é passar para a classe A, né? É mais difícil, mas não que seja impossível. Existem alguns exemplos disso. Uma pessoa que se torna o dono de uma fábrica, né? E essa fábrica seja bem sucedida. Então, aqui ele propõe um seguinte desafio para você do ensino médio, da primeira série do ensino médio, aqui na página 109, diz assim: suponho que fosse possível erradicar as desigualdades existentes entre os homens. Qual a viabilidade disso acontecer, considerando que não somos iguais? Então, como eu já disse, né? Isso é uma coisa que é muito complexa. E as desigualdades são possíveis, é utópico. É difícil, sim. Só que então coloque a sua opinião sobre como isso é possível. Eu até tenho a minha opinião, tá? Sobre isso. Eu acho que é possível, sim. Principalmente quando as desigualdades em termos de alimentação, vestuário, moradia e acesso à informação, para mim, se já tem igualdade em relação a isso, eu acho que já é mais do que meio caminho andado, tá? Como já é por lei, né? Isso daí precisa ocorrer. O problema é o tratamento interpessoal, né? Dentro das instituições, seja ela na escola, na fábrica, no comércio, na família. Ocorre que o tratamento, né, de uma pessoa para outra, enfim, as instituições, de modo geral, acabam favorecendo aqueles que têm mais, né? Aqueles que, quanto mais têm, mais oportunidades, e mesmo porque as pessoas que, como eu já sempre digo, né, as pessoas que estão no poder não querem abrir mão do poder. E o momento 4, só para terminar, vai dar uma ênfase aqui na questão do problema da desigualdade de gênero e a questão da xenofobia também e do preconceito, tá? Que é o momento 4, momento quarto. Só para terminar, então, o momento 4. Então, essa questão do gênero, né? Nós temos mulheres pobres, né? Muito isso. Mulheres pobres, pretas, com filhos. E até mais do que homens, né? Pobres. Então, esse é um problema muito triste.
que a gente não pode, então, achar que esse problema não existe. Então, observando o caminho percorrido até aqui, percebe-se que as pessoas assumem papéis que lhe garantem direitos e determinam deveres. Ok? Então, eu sou a professora Brisa. Olá, eu sou a professora Brisa, tudo bom? Assalamu alaikum. Então, aqui é uma outra parte da aula que eu tô gravando. Tô fazendo duas gravações, uma ao vivo, que eu vou deixar gravada, e a outra aqui, que eu vou anexar a atividade para a primeira série do ensino médio, aqui com a disciplina de Sociologia comigo, com a professora Brisa. Então, vamos retomar os conceitos de cultura, como ela molda as sociedades. Desenvolveremos uma atividade organizada, né, por mim, aí que a gente vai, então, refletir, né, sobre frases afirmativas, tá? Então, são frases afirmativas e recitadas. Então, são frases que remetem à ideia de igualdade e desigualdade no que diz respeito às questões de gênero, raça e etnia. Então, a gente vai ver igualdade e desigualdade relacionado a isso, tá? E homem, mulher, raça, né? Preto, branco e etnia. Índio, judeu, enfim. Vocês pesquisem o que é etnia, tá bom? Vamos ver aqui o que é etnia. Etnia. Etnia significa grupo que é culturalmente homogêneo, do grego ethnos, tá? Povo que tem o mesmo ethos, costume, por exemplo, os ciganos, os pomeranos, e tem também a mesma origem, cultura, língua, religião. Por exemplo, os irlandeses, os escoceses, enfim, os índios, as tribos indígenas, né, os nativos-americanos, as várias etnias africanas. O termo etnia não é sinônimo de raça. A palavra raça caiu em desuso pela comunidade científica, porém, muitas vezes essa palavra é usada nas pesquisas, né, as pesquisas do governo, justamente para que esses problemas, né, que nós estamos estudando aqui neste momento sejam encarados. Então, a palavra raça é mais para isso, não é para discriminar as pessoas, quando existe uma pesquisa envolvendo a palavra raça. Aí, caso você acredite ser pertinente adicionar outras questões, por julgá-las importantes, negocie com o professor e seus colegas sua inclusão. Lembre-se, argumente consistentemente e não terá problema para convencer seus pares. Então, a argumentação, ela é muito importante. Então, uma argumentação mal feita, ela é perigosa, tá? Então, as coisas têm que ser muito bem explicadas. E não se esqueçam também de assistir às aulas do Centro de Mídia, de Sociologia, tá? E Filosofia. Mas nesse caso aqui, para o primeiro G, é uma aula de Sociologia. Então, você assiste com o caderno aberto, né? E anota. Precisa anotar o que foi passado nas aulas, ok? E respondam as questões e tal, faz algum comentário, faz um relatório da aula, e aí eu vou passar isso no caderno, tá? Porque, então, as aulas do Centro de Mídia são complementares ao caderno do aluno, e eu, então, sou a professora que vou lidar com esse material, então, com as aulas do Centro de Mídia, e também com o caderno do aluno, e com uma atividade também separada, tá? Que envolverá o caderno do aluno e um pouco mais ampliado, né, do que o caderno do aluno. Então, eu vou pesquisar a matéria que encaixa, né, direitinho no nosso currículo programático. Já está praticamente pronta as atividades,
E aí, então, vai servir como prova, como trabalho e tudo mais, né? Que envolve uma avaliação. E aí, por exemplo, se eu falo mulher ao volante, perigo constante. Olha que machista. Então, pode anotar aí, frase machista. Comporte-se como uma mocinha. Então, também é machista. Pessoas perfeitas não existem. Bom, tá certo. Dependendo do tom, né, que é utilizado. Se for utilizado com malícia ou ironia, né, aí já não é tão bom. O marido dela ajuda em casa e até cuida das crianças. Chame um homem para ajudá-la com isso. Sou meio machista, dependendo do que, né? Mas, a princípio, tudo que o homem faz, a mulher pode fazer, né? Todas as pessoas merecem respeito, ok? Seja macho. Também é machista, hein? Todos os seres humanos nascem iguais. E igualdade, direito e tal, tá na Constituição, tá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O machismo não poupa ninguém, é verdade. Todos são prejudicados com o machismo. Mulheres apoiam mulheres. Toda manifestação de afeto vale a pena. Eu sou a favor mesmo de manifestação de afeto. E não sei se sempre vale a pena, isso eu já não tenho certeza. Ele divide as tarefas domésticas com sua esposa com equidade, ok? Então é diferente daquele que não faz nada em casa. E às vezes nem trabalha fora, mas se trabalha fora tem que ajudar em casa também, tá? Principalmente nos finais de semana. Então, para cada frase emitida, você dá uma opinião dessas frases que estão escritas aqui e que eu li para vocês, tá? Nesse exercício, utilize como recurso a desnaturalização do olhar sobre o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher, por exemplo. Então, a desnaturalização do olhar é muito importante e, ao longo da atividade, você perceberá que, ao manter o estranhamento e o olhar desnaturalizado sobre a questão de gênero, você reconhecerá mais facilmente onde cada frase se aplica e o motivo pelo qual está enquadrada em uma determinada categoria. Se é machismo, né, desigualdade de gênero e tal. E a compreensão da desigualdade na construção social do gênero está intimamente ligada à nossa cultura e às relações de poder. Porque, infelizmente, nossa sociedade é machista, mas não é por isso que a gente vai se conformar e vai achar que é certo. O machismo não é certo. Então, nós estamos estudando justamente, entre outras coisas, por causa disso, para nos posicionarmos de uma forma mais civilizada, né, e não machista. E seguindo a atividade agora com afirmação sobre raça e etnia, agora a gente vai fazer esse enunciado dessas frases, né, que vai ser em forma de exercício, que terá a mesma dinâmica. O importante é salientar que a ciência tende a afirmar que o conceito de raça não se aplica aos humanos, sendo esse tipo de argumento muito mais ideológico do que biológico. E o preconceito sobre qualquer forma de expressão deve ser veementemente combatido e na escola, momentos de reflexão como estes são de suma importância para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, lançando mão da equidade todas as vezes que for necessário. Portanto, posicione-se. Então, vamos lá para a atividade. Até tenho amigos negros. Olha só, que machista. Alma não tem cor. Ok. O Brasil deveria se separar do Nordeste. É? Porque o Nordeste é o mais pobre. Injusto, né? E não há racismo no Brasil. Opa, há sim, hein? Ser diferente é comum. Nem tanto, né? Boliviano só serve para costurar. Olha só que preconceito. Então, são frases que, em sua maioria, fomenta a desigualdade de raça, né? Por exemplo, como se boliviano fosse uma raça. Japonês é tudo igual, é a raça japonesa. O berço da humanidade está na África, ok? E todo mundo no Oriente Médio é turco. Não.
porque é uma das raças, né? Ninguém nasce racista. Eu acredito que não, né? Mas o racismo se aprende desde a primeira infância. Black is beautiful, yes. E a natureza do índio é ser insolente. E Right, que é branco também. Right is beautiful, Ben também. Olha aqui, a natureza do índio é ser insolente. Não, isso daí tá totalmente errado, porque é uma frase de preconceito contra a etnia dos índios, né? Aqui tem preconceito contra os índios, contra a respeito do Oriente Médio, a respeito do japonês, a respeito do boliviano, a respeito do nordestino. Por outro lado, né, aqui tá falando sobre o berço da humanidade, está na África, enfim. É o fóssil mais antigo encontrado, né, foi humano, foi um fóssil africano. Então, da mesma forma que o olhar desnaturalizado face ao estranhamento de situações até então consideradas normais, algumas vezes engraçadas, foi ferramenta de trabalho na análise em grupo de frases sobre a relação de gênero. Aqui também devemos lançar mão de seu uso. E questões étnicas e raciais também se moldam em desdobramentos sociais, de acordo com o tempo, espaço e cultura. Pois é. Então, ora podem beneficiar um grupo, ora outro, né? Então, muitas vezes, atualmente, a questão da negritude, né, no Brasil ganhou força. Tá ganhando força, mas mesmo assim o problema ainda não foi resolvido, né? Tá longe de terminar esse esforço de combater as práticas racistas, ok? E logo o objetivo dessa atividade é discutir preconceitos e formas de combatê-lo. Então, que tipo de preconceito existe, quais são e como podemos combatê-lo, certo? Porque nesse caso, em relação às frases, isso parte imediatamente de nós, ao recusarmos propagá-las. Tem piada racista também, né? Então, a gente não se pode propagar, além de chamar a atenção para como seus usos cristalizam comportamentos opressores, segregadores, machistas, racistas, etnocêntricos, né? Então, etc. E aí, com o desenvolvimento das habilidades relacionadas ao conteúdo estudado, você tem condições de relacionar as pesquisas iniciadas no começo do bimestre e o que foi discutido até aqui sobre desigualdades sociais de gênero e étnico-racial. Ok? E aí, então, essa aulinha aqui da apostila eu já terminei, tá? Da situação de aprendizagem, né? Agora nós falamos de momentos, tá? Que é equivalente às situações de aprendizagem. Então, essa daqui os momentos, né? São 1, 2, 3 e 4 do quarto bimestre. Você tem no caderno do aluno, caro aluno da primeira série do ensino médio. Você tem, então, a parte de sociologia, né, com o momento 1, na página 104, iniciando, então, a parte de sociologia na página 103 da apostila. Além disso, nós temos o livro, que nós vamos usar também, e a atividade essa semana eu já vou estar passando aí no WhatsApp, no Facebook, e também por e-mail, né, enfim. Vamos utilizar preferencialmente o WhatsApp, então, ok? E eu mando por e-mail para coordenação. Então, um beijo para todos vocês que assistiram. Obrigada por assistir. Valeu, Larissa Casques. Obrigada por assistir. Um beijo. E bons estudos a todos. Assalamu alaikum e até a próxima aula.